Olá, olá, boa noite. Estamos começando Conselhos da Anciã de junho. Então, é um encontro que está acontecendo uma vez por mês, gratuito, pelo Zoom. Às vezes eu até abro um tempinho de live no YouTube ou Instagram, mas dessa vez preferi já ficar direto aqui com vocês, me concentra mais. E Conselhos da Anciã e estudos e desabafos sobre saúde da mulher e climatério. Queria muito colocar no nome, a palavra menopausa no nome, né, desse encontro, porque muita gente não sabe o que é climatério, ou acha que climatério e menopausa são coisas completamente diferentes, ou tem compreensão equivocada. Mas eu preferi ter trabalho falando sobre isso e colocar no nome algo correto. Né? Então, não é. Antes eu tinha colocado no nome climatério e menopausa, mas a menopausa está dentro do climatério. Então, ficou esse nome, Estudos e Desabafos sobre Saúde da Mulher e Climatério. O nosso foco é falar de perimenopausa e menopausa. E é um encontro que acontece gratuitamente todo mês e que tem duas etapas. Uma etapa mais informativa, a qual eu vou compartilhar dicas, seja exercícios, seja da medicina chinesa, falar, apresentar para vocês um hormônio, apresentar para vocês uma erva. Mas tem a parte roda de conversa, a parte desabafos, que ela nunca é gravada, eu paro a gravação e a gente fala mais um pouco. Esse projeto ele já tem alguns anos que está sendo estudado, formatado, organizado. Tem mais de um ano, no começo do ano passado, que eu decidi começar a fazer e estava toda enrolada e fui adiando, adiando, fui fazendo em pequenos formatos em roda de conversa com a amiga, com a aluna, final de uma aula que tinha outro tema. No final do ano passado a gente fala, então, bora começar de vez, mas ele não tinha nome, ele não tinha design, então ele aconteceu algumas vezes sem, como nos meus encontros visitas ao meu templo, que são os encontros para a gente se voltar para cá sobre autocuidado. E esse ano, então, esse nome veio, fiquei muito feliz, veio esse nome, minha designer também recebeu o design e ficou lindão, e a gente começou então a divulgar com esse nome. Então, bonitinho, com esse nome, nessa organizaçãozinha. Esse é o terceiro encontro apenas. E ele vem também de um desejo muito grande de falar sobre isso, mas de criar um curso sobre isso. Esse curso está sendo criado no ritmo que a gente consegue, eu mais duas amigas. Eu estou à frente aqui das organizações, sei lá quando que ele vai estar pronto um dia, mas enquanto isso, a gente está estudando, formatando o material e já compartilhando com vocês. Na semana passada, no mês passado, a gente conversou bastante. A Glaucia Martarello, que é minha outra parceira nesse projeto, ela veio e a gente conversou bastante. Ficou eu e ela conversando, não teve muita chance de falar com vocês. Hoje eu queria mais que vocês falassem, sabe? Então hoje eu vou começar a falar um teminho ou outro, mas já vou dar uma pausa na gravação e pedir para vocês abrirem para falar comigo. E aí, a continuação da parte informativa, da parte das minhas dicas, hoje vai em cima do que vocês me trouxerem, em cima das demandas de vocês, em cima das perguntas que vocês fizerem, tá? Quero que seja assim hoje. Chovem. E aí eu tava falando, né, com a Ana que tá aqui, eu não tinha começado a gravar ainda, e aí eu tava falando, nossa, eu queria muito participar de um grupo como esse, dessas conversas, desses estudos, antes, muito antes de eu estar passando pela perimenopausa. Você sabe que eu tenho essa memória, me conta se vocês também tiveram, de que vai acontecer, tá tudo bem na hora que acontecer, mas falta muito. Falta muito tempo para acontecer essa menopausa. E quando ela começar a acontecer, vai ser lento, né? É um sintoma aqui, é outro ali, passam 2 anos. É uma coisa que passa mais tempo. Eu sei lá. E aí, comigo, pelo menos, aconteceu de coincidir com a pandemia. Então foi avassalador. Eu estava na melhor fase da vida, colocar entre aspas assim, né? Hoje é a minha melhor versão a cada dia, mas eu tive um dramão para fazer 40 anos. Então, quando eu fiz 38, eu fiquei completamente desesperada. No 37, eu sofri ele inteiro e falei: "Ah, eu vou fazer 38". Aí eu fiz 38 arrasada, eu ainda fazia luzes no cabelo para disfarçar os cabelos brancos, que até hoje eu olho foto e não acho esses cabelos brancos que eu via. E aí, quando eu fiz 39 foi fácil, sabe? Eu já sofri tanto que eu falei, ai, 39 agora rumo aos 40. E aí eu fiz 40 anos. Fase nova na vida, mudando de casa, mudando de cidade, mudando de namorado, mudando um monte de coisa.
E aí, eu fiz 41. E aí, eu tava morando na praia. E foi 2019, eu falo que foi um dos melhores anos da minha vida. 42. É, eu voltei pro Aikido, eu comprei uma bicicleta, eu largava o carro, eu morava na praia e eu tava cuidando mais do meu corpo físico. Eu voltei a praticar atividade física, né? Foi muito especial. E esse ritmo tava até vir a pandemia. Com todos os seus perrengues, eu não sei o que cada uma de vocês sofreu na pandemia, né? Eu me sinto não, eu sou uma mulher extremamente privilegiada, mulher branca, cis, classe média. Não fiquei sem dinheiro, não fiquei sem trabalho, né? Como boa parte das pessoas que eu conheço e que estão próximas, não só do que a gente viu por aí, né? Então eu trabalhei pra caramba, na verdade, lotou de paciente, eu trabalhava muito, mas me impactou muito emocionalmente pelo todo. Eu sou uma pessoa que se preocupa demais, muito, como todos nós talvez devêssemos. Com o outro, com quem está ao meu redor, não só com os meus amigos, colegas e família, mas com o que está acontecendo pelo mundo. E me deixo levar as bordoadas e me acometer muito com o sofrimento alheio. E a gente sofre muito emocionalmente, eu e meu companheiro, né? Com todas as perdas, com tudo que estava acontecendo no mundo, fizemos muitos movimentos, vaquinha, rifa e doação para ajudar morador de rua, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade morando na rua, para ajudar quem estava totalmente desamparado, para os amigos que estavam rifando os seus instrumentos de trabalho e porque não tinha dinheiro para comer, né? E assim foi. E aí eu comecei a colocar alguns sintomas na conta da pandemia. Quer ver? Eu não vou citar todos, senão eu vou ficar aqui uma hora falando. Mas um sintoma que foi gritante para mim e que eu só fui entender que tinha a ver com a pré-menopausa. Dores nas articulações e pequeninas lesões. Eu tenho histórico, eu fui bailarina, para quem não sabe, eu tenho histórico de me machucar muito. Eu tive muitas lesões ao longo da vida. E eu tenho histórico de me recuperar de lesão assim, ó, num estalar de dedos, super rápido. O médico falou 2 meses de gesso. Em 15 dias ela estava eu dançando de novo. Rompeu o ligamento cruzado do joelho. Não imobilizou, acupuntura, Qigong, meditação, já estava no forró. Isso aconteceu muito na minha vida. E na pandemia eu tive algumas lesões demoradérrimas de cuidar. Então eu tenho que parar a atividade física, né? Eu tive uma lesão no ombro. A primeira foi uma dor no quadril que demora para descobrir o que era. Era um processo inflamatório com começo de desgaste na cabeça do fêmur. Dela aparece a mesma dor do outro lado da bacia, vai mais um tempão. Dele vem uma tendinite no ombro, mas assim, que minha mão não levantava mais, umas coisas como assim, né? Cuidando da alimentação, usando fitoterapia, homeopatia, com muito cuidado, mas elas demorando para cuidar. Depois eu tive uma distensão no músculo atrás da coxa, numa corridinha besta que eu dei, e meses para recuperar. Haja Pilates, né? Hoje eu sei que já era a variação hormonal chegando, mas que a gente não dá esse nome. Por que que a gente não dá esse nome? Porque não tem outro sintoma que leve uma pessoa da área da medicina a te falar, olha, acho que é isso, né? São fatos isolados. Então hoje eu tenho essa consciência, né, que toda essa dificuldade já era uma bagunça hormonal que depois bate na porta com cara mesmo de perimenopausa, né? Meu sono fica cada vez mais leve. Eu sempre tive sono leve e acordei facilmente com barulhos, isso fica um pouco pior. Também coloquei na conta de um emocional mais abalado. Me mudei para uma casa que são duas casas, né? A minha é a um, tem uma dois, e o meu portão é aqui, o portão da garagem. E ele é um portão eletrônico super barulhento. Então, se o meu companheiro chega e eu tô dormindo, eu vou ouvir isso, vai me incomodar. Mas isso não é tão frequente, é mais nos finais de semana. Mas tinha os moradores da casa 2, né? Ela saía muito cedo para trabalhar, ele voltava muito tarde do trabalho, e eu acordava sempre, cedo, tarde, enfim. E hoje eu entendo também que é o sintoma já da perimenopausa, a questão com sono mais leve, né? E o resto dos sintomas me
atravessaram foi avassalador, foi uma, como é o nome daquilo? Avalanche. Foi uma avalanche de sintomas pós-dengue. Eu tive dengue no dia 1º de março, 28, 27, 28 de fevereiro do ano passado. E na minha recuperação de dengue, então após as 2, 3 semanas horríveis da dengue, eu tenho durante uns 50 dias todos os sintomas da perimenopausa de uma vez só. Foi inesquecível de uma péssima maneira. Hoje eu não os tenho mais, né? Então, eu quero, antes de começar a falar as dicas que eu quero trazer hoje para vocês, eu quero saber quem está aqui, está lidando com quais sintomas. Até para otimizar a minha fala das dicas que eu separei hoje para vocês. Então, eu vou parar a gravação, vou dar uma pausa e vou ouvir quem está aqui comigo hoje. A gente está aqui na troca, mas eu abri para gravar só essa minha fala. Tem uma pessoa para entrar. É comum, mesmo mais do que a gente pensa, as mulheres estarem menstruando regularmente, todo mês. Pode ter uma alteraçãozinha, né, nessa menstruação, mas isso está acontecendo. E tá uma zona os hormônios e já ter bastante sintomas. É comum a mulher tá quase sem menstruar, menstruar 1, 2 vezes ao ano e não ter sintomas. É comum meio de tudo isso, né? Então não fiquem achando que vai parar a menstruação e os sintomas vão chegar. Ou que vai começar a parar e vai chegando um sintoma devagar por ano. Não tem uma regra. É óbvio, eu como acupunturista, como terapeuta, vou te falar que quanto mais você estiver com saúde, vamos colocar essa saúde com S maiúsculo, bem ampla, né? Então, eu tô aqui me alimentando bem, dormindo bem, fazendo terapia, super observando os meus, né, o emocional, como estão as minhas questões, né? As relações estão saudáveis, eu no mundo. E aí, então, provavelmente, não é uma garantia, a gente vai perceber uma nuance mais sutil entre a diminuição do fluxo, o espaçamento dessa lua descendo, às vezes vai ser abrupto mesmo, e os sintomas mais suaves, né? Em geral, a gente tende a estar em desequilíbrio, seja ele qual for, físico, energético, espiritual, emocional e os sintomas entrarem em desequilíbrio também. É comum as pacientes me relatarem que quando elas bebem álcool, bebida alcoólica, os sintomas pioram, especialmente insônia e fogacho da madruga. É comum as pacientes contarem, estou no processo, estou pedindo demissão, ou fui demitida, ou estou me separando. Alguma coisa aconteceu naqueles 2, 3 meses, tem mais sintoma e depois volta ao normal, né? Então, a gente vai fazer acupuntura, tomar fitoterápico, floral, óleo essencial, alimentação, sempre para que seja suave e tranquilo. O Cadu ainda brincou, amor, mas foi a medicação que acabou no fim das férias ou foi o fim das férias, né? Porque não tem sintoma nenhum nas férias. A gente até brincou, agora eu não vou lembrar a palavra, mas tinha uma palavra que me falhou por 3 dias. Eu queria falar aquela palavra, eu falava, o que que é aquela? Era uma palavra que ela não vinha. Isso é muito comum nessa fase de perimenopausa, né? Toda mulher acaba relatando em algum momento, né? Uma paciente hoje falou: me fugiu a palavra rejuvenescimento. Uma palavra que eu uso pra caramba com paciente, ela é terapeuta. E aí eu falei, ixi, bem-vinda, é a primeira vez que acontece com você. Ela falou, é, eu falei, às vezes é uma palavra que a gente não acessa, ela foge, né? Não é só o pensamento, a ideia que fugiu, é ela. Então isso vai acontecer, não tem uma ligação direta como a menarca, né? Então a menarca não é comum a menina estar cheia de sintomas há 1 ano de menstruar pela primeira vez. Tem as espinhas. Isso pode ter. A acne, a oleosidade da pele, né? Mas a cólica, outros sintomas de tensão pré-menstrual, não, né? Agora, na menarca, veio a primeira menstruação e geralmente vem outros sintomas com ela. Agora, na hora de ir embora, não. É bem flutuante. E a segunda coisa que eu queria falar sobre isso que a gente estava conversando é sobre a mandala, sobre a escrita.
né? É, eu tô sem minha mandala lunar aqui porque ela fica do lado da minha cama, mas essa é uma outra agenda que tem mandala também. Deixa eu ver se tem alguma aqui, que essa aqui é do ano passado. Eu usei duas ao mesmo tempo, uma de agenda mesmo, mas quero mostrar uma opção. Geralmente a gente consegue baixar da internet, tá? Mas tem um monte de planner e coisas bonitinhas que nem essas, né? Que vai ter desenhinhos e tudo mais. E aí você vai ter. Esse aqui eu comecei a anotar e depois desanotei, ó, por exemplo. Né? Então tem as luas do céu, a lua do céu, e tem a lua minha, que eu anoto, e o correto é eu pinto. Eu anoto o dia que eu menstruei. Faço símbolos, tá vendo? Símbolos que a gente começa a fazer. Eu estava bem, não estava bem. Eu estava mais irritada, menos irritada, melancólica, chorona, cólica, não, né? Fiz mais atividade física, estava mais proativa, estava mais devagar. Você acompanha no aplicativo, né? Que você é mais moderna. Eu adoro usar, porque não é só isso. Isso aqui é fácil da gente fazer no aplicativo. É que isso aqui é legal ver nesse formato mandala, né? Titio Jung já dizia, né? É gostoso de ver quando você compara um mês com o outro. Mas o ideal é que você vai ter a escrita, né? Então você vai pegar e escrever. Como é que foi? Então chegou uma lua minguante, como eu já estava me sentindo? Eu ovulei, como eu estava me sentindo? E aí a gente vai se entendendo um pouco mais e usando a seu favor o dia que você vai fechar um negócio, o dia que você vai propor uma parceria, o dia que vai ter uma reunião, uma explanação, uma palestra, uma aula, e você vai fazer isso quando você está com mais energia para isso e não mais introspectiva. Então a gente começa a se conhecer um pouco mais dentro desse ciclo. E terminando a sua pergunta, Ana, eu, por exemplo, menstruei, é, fiquei sem menstruar de agosto a dezembro de 2023. Foi a primeira vez que aconteceu uma pausa. Depois eu menstruei duas vezes no intervalo de 15 dias, 10 dias, no mês de janeiro. Duas menstruações horríveis. Eu de férias, viajando, fazendo trilha, cheia de dor. Foi horrível. Depois eu não menstruei de janeiro até dezembro. Passei o ano todo do ano passado sem menstruar. Menstruei duas vezes em janeiro e em dezembro. E esse ano, acho que eu menstruei só em janeiro. E cá estamos, né? Isso pode durar 10 anos dessa maneira. E é perimenopausa. Não é? Não é ela propriamente. É a pele ainda, que pode levar de 1 ano a 10. Eu tive uma paciente hoje, vou parar a gravação depois dessa fala, que a gente tem feito consultas, ela tá arrasada, devastada, deprimida, porque ela não tinha pensado que já ia chegar, mais jovem também. E começaram do nada, de repente, os sintomas, né? Um calor que não configurava fogacho ainda, mas ela muito calorenta, é, falta de libido, a secura, né? A secura que a gente percebe nos olhos, no lábio da boca, na vagina e um cansaço extremo. E aí ela faz os exames, o médico já fala se tá na perimenopausa, já oferece hormônios e tudo mais, né? E ela ficou emocionalmente abaladíssima, devastada. Isso tem. Ela acabou de menstruar, então isso deve ter, sei lá, um mês e meio, né? Aí eu fui sair de férias, fizemos consulta essa semana, e ela me fala, menstruei. Falei, e aí, como é que foi? Foi normal, com cólica, com TPM, né? Menstruei. Então foi um total de 3 meses só, sem menstruar. E aí que eu fiquei arrasada. Como você ficou arrasada? Ela. Porque eu achei que agora já era, já estava me preparando, agora é menopausa, agora chega. E aí falou, nossa, voltei pro zero, vou ter que começar a contar tudo de novo esse 1 ano.
Aproveito também para falar para vocês que a medicina convencional vai estabelecer esse período 12 meses sem menstruar e aí chegou a menopausa. Isso não é real também. É mais comum, é extremamente comum, mas você pode ficar 12, 13, 14, mais que um ano sem menstruar e ela voltar, sim. Só não é tão comum, mas pode acontecer, tá? Então é engraçado, a gente fala, é engraçado, né? Entro num luto porque os hormônios estão desequilibrados e tá, é óbvio que não tem volta, tô na perimenopausa, mas aí volta o fluxo normal e eu também tenho um luto porque eu tava fazendo as pazes com essa nova fase. E aí a gente brincou, né? É isso, é uma fase, é um processo. Não é assim, pá, foi. A puberdade não foi assim. A adolescência não foi assim. O adultecer não foi assim. Por que que o envelhecer vai ser, né? São processos que a gente passa. A gente entra na faculdade se achando, achando super adulto perto da galera do colegial. Aí a gente se forma achando super adulto perto desses bichos que estão entrando agora na faculdade. E assim vai, né? E a gente vai vendo como são processos. Como foi o processo do bebê, com todo o seu aprendizado, de aprender a comer, de começar a caminhar, a andar, né? E por aí vai. Vou parar a gravação de novo para a gente conversar. Ai, eu estava lendo aqui o cansaço absurdo, né? E aí é muito importante, querida, porque assim, esse cansaço absurdo pode estar sendo mal diagnosticado. Esse cansaço absurdo pode estar sendo chamado confundindo com questões metabólicas. Então, é anemia, faz o exame, não é. É ferritina, não faz o exame, não é. É um burnout, e muitas vezes não é. É uma depressão, e não é. Altas pesquisas da curva glicêmica, e não é, às vezes, né? Hoje, o que eu queria falar com vocês não é só voltado para climatério, pros sintomas, mas assim, indiretamente vai pegar sintomas da menopausa. Porque da pele, né, especialmente, por causa da chegada do inverno da semana passada, né? Então o inverno acabou de chegar, foi sexta-feira, hoje é quarta, e alguns cuidados que a gente precisa ter com o elemento água vão ajudar a gente. Então, como eu estava falando agora há pouco do fígado, né, e da participação do elemento madeira na medicina chinesa e do fígado energético para esse rolê todo, mas a gente tem que olhar para esse rim também. Afinal de contas, é uma fase que chega no momento da vida que a gente já gastou, Jing. Que a gente já gastou ti pré-natal, que a gente já gastou. Eu estou tentando aqui fazer uma fala para acupunturista, porque tem bastante acupunturista aqui hoje, no encontro no Zoom, mas também não deixar muito perdida quem vai ver depois, tá? Então, eu tenho aí, eu vou fazer um exemplo, aulinha bem resumo, tá, gente? Não leva tanto a sério. Nasci, ganhei uma poupança de vida de mamãe e papai. Essa poupança de vida, essa porção, ela é muito de acordo com mil outras nuances. A idade que a minha mãe tinha, o tipo de energia dela, mesma coisa do meu pai. Como foi essa doação de óvulo e de espermatozoide? Como foi essa fecundação? Né? Eles estavam bêbados? Foi um estupro? Eles estavam se amando? Eles estavam dormindo? Eles estavam numa boa? Tudo isso vai falar desse poupança de vida. A vida vai acontecendo e eu vou gastando esta poupança, não tem depósito. Gasto, 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 não tem depósito. Tem uns rendimentos que a gente bota lá, bolsa de valores, taxa Selic, sabe? De acordo com a acupuntura, com a alimentação, com prana que a gente respira e tudo mais. A gente vai gastando. Aí tem uns investimentos que a gente gasta muito, tipo acidente, falecimento de ente querido, estresse duradouro, sabe aquele estresse, né? Uma pessoa da família adoecida e eu cuidei durante muito tempo, tese de mestrado, doutorado, relação abusiva, profissional, conjugal, aí a gente gasta mais. Mas enfim, no fim da vida isso está acabando, acabando, acabando. Esquece que os acidentes existem. Para eu terminar a minha aulinha rápida de medicina chinesa, acabou a minha poupança. Puf, morri, tá bom? Basicamente seria assim se a gente morresse de causas naturais. Essa poupança está guardada nos rins. Então é por isso que eu estou falando
que cuidar do Qi, dos rins, cuidar do elemento água na medicina chinesa também se faz muito necessário nesse período, porque ninguém, mentira, essa frase é falsa. A maioria das pessoas vai entrar na menopausa numa terceira parte da vida, né? Então, eu tenho aqui infância, adolescência, fiquei adulta, geralmente aqui. Não necessariamente no que a gente chamava de terceira idade, a melhor idade, às vezes antes, às vezes depois, mas a partir dos 40, raríssimas vezes antes dos 40. É mais comum 45, 50, é comum 50, 55, batendo na porta dos 60, né? Às vezes acontece a menopausa precoce, às vezes pelos hormônios mesmo, 35, né, 30 e tantos anos, puf, entrou por uma falha hormonal do metabolismo dessa mulher, às vezes porque ela foi induzida a, então vai, não vou aqui também pontuar todas as opções, mas às vezes essa mulher teve um câncer, né, e precisou fazer hormonioterapia, parar, entrar na menopausa de propósito, né? Tomar hormônios para entrar na menopausa para cuidar de algum problema de saúde, tá? Câncer é mais comum. Às vezes isso acontece com endometriose também, enfim. E aí eu vou ter que lidar com isso. Os mesmos sintomas, tá? E uma e um homem trans? Vocês já pararam para pensar? Um homem trans, uma pessoa que nasceu biologicamente, mulher com útero, né? E que tomou hormônios para fazer a transição. E hoje é um homem no nosso olho, para ela sempre foi, né? Mas a gente reconhece como um homem, é uma pessoa que tomou hormônio para poder adequar essa biologia a esse sentir da alma dela, mas tem um útero ali, ela não fez a cirurgia, induziu a menopausa, né? Essa pessoa passou por tudo isso que a gente está falando, muitas vezes jovem. E por mais um monte de outras coisas, porque ela tá tomando hormônio para fazer a transição. Que bagunça, né? Precisa muito de ajuda, de acolhimento e de suporte para passar por isso. Assim como a pessoa que teve um câncer e tirou, né, os ovários, tirou o útero, ou precisou entrar, tomar hormônio para parar. Então, a gente está falando de tudo isso também. Vamos falar um pouquinho do elemento água hoje, então? Eu quero voltar a falar algo que eu acho que eu já falei, algumas dicas. Deixa eu ver que a minha memória de perimenopausa não está das melhores. Eu gravei um podcast. Então, para quem não sabe, eu tenho um podcast sobre autocuidado chamado Visitas ao Meu Templo no Spotify. Preciso parar para jogar tudo isso no YouTube, mas por enquanto está no Spotify. O Visitas ao Meu Templo. Visitas. E no Visitas, eu fiz recentemente um episódio todo esquisito, todo diferente. Porque eu tava me cuidando e eu queria muito fazer um episódio falando com vocês sobre passar óleo no corpo, sobre a oleação que a gente conversou tanto desde o início do outono. Todo outono eu falo sobre isso. E fazer sobre escaldapés. Eu não falo tanto sobre escaldapés nele, eu fico falando de autocuidado. Mas eu fiz um episódio fazendo. Do dia a dia. Sim, acabei de Vou de novo, ó. tudo que eu planejei fazer para mim. Ó, minha voz. Vou começar pelos cuidados. Então tem esses barulhos porque eu botei o celular gravando e fiquei ali passando óleo no meu corpo, botando o pé no balde. E falo um pouquinho sobre esses cuidados, né? Eu quero fazer um episódio, tô pra postar um só sobre o escaldapés, ensinando a fazer o escaldapés, tá? Mas tem um post no Instagram, aulão, sobre escaldapés. Façam escaldapés. Eu tenho muitos pontos de acupuntura na canela, no pé e na canela. Então eu vou fazer sempre um escalda-pés com esse pé, com até aqui de água, de preferência, não bacia, igual manicure, tá? Você vai botar o máximo da perna dentro do balde, vai comprar um balde alto
e submergir isso aqui na água, enfiar tudo isso aqui na água quente. Esses pontos vão receber esse calorzinho, né? E aí, então, eu tenho todas as funções do escaldapés acontecendo agora nesse inverno, que é pé quente, cabeça fria. Então, eu esfrio a cabeça, eu acalmo os pensamentos, eu cuido da harmonização do Shen. E vamos voltar nos sintomas da menopausa que a gente falou: insônia, desequilíbrio de Shen, falta de memória, sumiu uma palavra, irritabilidade. Então, indiretamente, eu preciso também esvaziar a cabeça para me ajudar. Pé quente, cabeça fria, tá? Então, se tiver, quando tiver no calor, a gente volta a falar sobre isso de outra maneira. Mas agora vamos pôr o pé na água quente e cuidar desses outros pontos. Aquecer os meus pés também vai naturalmente subir esse calor para o baixo ventre e aquecer o campo dos rins e a lombar que cuida dos rins. Então, eu estou beneficiando o baixo ventre, está ajudando o meu útero e também estou beneficiando lombalgias e ciatalgias, tá? Também fácil de me acometer no inverno. Ajuda também a fortalecer o Ti de rim e bexiga. E agora, nessa época, é mais comum a gente ter as infecções urinárias. Então, Tato, escalda-pés tem contraindicações? Tem sim. Mas se você tem dúvidas, você faz com ele mais morno. E aí não vai ter contraindicação. Mas eu não vou fazer escalda-pé com ferida no pé, na perna. Eu vou, eu prefiro não fazer escalda-pés com hipertensão, então pessoas que estão tendo crises de pressão alta, né? Vamos cuidar também disso. Mas morno poderia fazer sim, mas quentão, não. Né? E se você tá tendo fogacho, não faz escalda-pé, né, gente? Que se você não sabe o que é fogacho, faz um escaldapé bem quente que você vai ter um lampejo, né? Porque é uma coisa, esquentando o corpo todo, mas o escaldapé me esquenta o corpo todo. Eu fico com as bochechas rosa. Eu fico me abanando de calor, mas eu não molho o meu corpo inteiro de suor, como acontece no fogacho, né? Mas vamos fazer escaldapés, tá? Tata, você vai recomendar uma erva hoje? Eu quero repetir uma recomendação que eu fiz da outra vez, por causa da chegada do inverno, que é a camomila, a nossa querida camomila. Uma erva tão bem conhecida para relaxar, para descansar, para relaxar, ajudar a induzir o meu descanso e o meu repouso. Mas a camomila me dá um abraço da Mãe Divina, me acolhe com um abraço de mãe. E agora no inverno, estou sem minha pizza da MTC, mas também não vou dar aula de tanto de medicina chinesa hoje. Mas inverno vai acometer elemento água, rim e bexiga, emoção, medo. Preciso cuidar mais dos meus medos nesse período. E receber um abraço da Mãe Divina vai me ajudar a remover os meus medos. E, consequentemente, me acalmar e me relaxar. Então, essa é a função da camomila. Tomar chá de camomila, meter o pezão na camomila vai me ajudar a olhar para esses meus medos nesse inverno, tá? Então, por isso a recomendação que eu já dei em outro encontro, Conselhos da Anciã. Pensei que nunca mais ia sentir frio. Esse inverno estou sentindo um frio danado. Ai, que bom! Voltar a gente se sente mais normal, né? Mas eu vou falar, aqui falando com vocês agora há pouco, há 2, 3 minutinhos, me deu um calorão. Falei, ixi, vai ter que folgar, acho que vou ter que tirar a roupa. Aí já passou. Bem suave, né? Gente, camomila é uma erva barata, fácil de achar, né? A gente consegue comprar pacotão. Vou jogar aqui no Google pra gente ver. Camomila erva. Você acha na Amazon? Ó, vou colocar aqui a granel, R$ 12. Ó, 1 quilo, R$ 46. Vocês têm noção do que é 1 quilo de camomila, gente? É um pacote gigante. Você vai achar nos empórios, ó, 8,80 100 gramas. Ou seja, esse quilo já tá quase o dobro do outro. R$ 6 100 gramas. Esse de R$ 12, deixa eu ver quanto que tá. Ah, não tá mostrando, deve ser uns 200 gramas. 30 gramas!
R$ 12,00, 30 gramas. Fiquei com outro, hein? 46 gramas o quilo no Empório dos Cereais Integrais. Sim, amores, deixa eu compartilhar com vocês. Olha aqui comigo. É mais comum eu achar umas bonitinha, mais amarelinha, mais florzinha, você pagar mais caro. Não estamos falando que vai ser exatamente assim, mas ó, é bonitinho para você vender, para você fazer uma coisa bonitinha para passar para o paciente, né? Ela provavelmente, não sei se todo o pacote dessa loja vai ser assim, mas tem uns 30 gramas aqui, né? Com preço bem mais salgado, dela mais bonitinha. Ao passo que essa aqui de 1 quilo não tá tão amarelinha bonitinha, ok? Apesar de falar embalagem meramente ilustrativa, isso é muito comum. Tem mais pauzinhos e tal. Tudo igual, tá, gente? Vai a camomila, camomila. Eu prefiro que você compre aonde? Aonde que eu prefiro que você compre? Aonde você sabe que tem uma boa procedência. Numa loja que você costuma comprar essas coisas. Né? Eu tenho uma loja que é uma filial da Zona Cerealista a 5 minutos a pé da minha casa. Eu compro castanha lá, eu compro bastante coisa, cereal lá, eu vou comprar. Né? Mas você joga no Google, você vai achar ela barata. Não cai na besteira de querer comprar óleo essencial. Não recomendo. Ele é caríssimo e ele é fedido. Para o meu nariz. Não gosto. É fedidinho o óleo essencial de camomila, gente. Não vale a pena. Compra lavanda, né? Aí a gente vai para outra. Hoje a gente falou do gerânio, mas eu não vou me aprofundar nele porque a gente já passou da hora, tá? Então, bora na camomila que eu já tinha falado para vocês. É bem importante. E tem uma outra coisinha que eu queria falar. Eu ia falar da amora hoje, mas eu vou deixar para próximo. Quero responder uma pergunta que surgiu no privado para mim, que eu falei que ia responder aqui hoje, que era sobre o triptofano, que no outro encontro eu falei para a gente, lembrei que dentro da casca da banana, né, é muito rico em triptofano e dei a indicação da gente raspar a parte de dentro, aquela parte branquinha, sabe a pelinha da banana que a gente arranca? Que é riquíssimo em triptofano. Ele falou, Tata, né? É, por que que o triptofano é tão importante mesmo? Porque ele ajuda na absorção da serotonina, dentre outras coisas, mas isso é o mais importante. Lembra a serotonina? Ela vai ser muito importante para a perimenopausa, porque ela cuida do humor, ela cuida do sono, né? Então, para a gente conseguir manter bons níveis de serotonina. Tá? O triptofano e a quantidade de triptofano na parte interna da casca de banana, putz, é incrível, como eu falei no outro encontro. E hoje eu queria deixar uma última dica, que não está diretamente, né, não é da minha pauta de perimenopausa e menopausa, mas que eu tenho pensado muito ultimamente, ia colocar numa outra aula, eu falei, vou levar para o Conselhos da Anciã, ocitocina. Quem lembra o que é ocitocina? Ocitocina é muito conhecida como hormônio do amor, molécula do vínculo. Né? A gente vai falar muito da ocitocina para o parto. Ela é um hormônio que a gente precisa muito dele, né, no parto. Existe, inclusive, ela artificial da ocitocina na veia e a mulher começa a contrair aquelas contrações horrorosas do parto que são fake, do sentido de que você está tomando ela artificialmente na veia e não produzindo naturalmente lá no seu hipotálamo, né, liberado pela hipófise, mas às vezes precisa e às vezes não precisa, e a gente toma mesmo assim, porque tem toda uma coisa errada na assistência ao parto, mas enfim, a ocitocina é um hormônio, um neuro-hormônio, tá? Presente no nosso dia a dia. Quem lembra como eu produzo ocitocina? Vamos lembrar o que que ela faz. Isso, Agnes, isso mesmo. Então, ela vai reduzir a ansiedade, reduzir estresse, não é o hormônio do amor? Sensação de segurança, de pertencimento, de confiança. Por isso ela é do vínculo.
Olha como é lindo! Eu vou parir meu bebê totalmente envolvida num hormônio que fala de segurança de vínculo, ajuda na empatia, ajuda na conexão afetiva. E aí, outras coisas metabólicas, regula a pressão arterial, regula batimento cardíaco, fortalece a imunidade, qualidade do sono. A Agnes fez assim, né? Abraço. Então, eu vou produzir ocitocina no toque afetivo. 20 segundos de abraço, você já começa a produzir ocitocina. Óbvio, um abraço carinhoso, né, gente? Não um abraço daquela pessoa que quer te ver seca. Contato pele a pele, que a gente fala para fazer com os bebês. Beijo, carícia, relação sexual. Não tô muito afim, tô sem libido, essa caceta dessa menopausa. Mas, porém, todavia, contudo, não tô muito afim, não tô com tesão. Mas eu tô afim do vínculo, sabe? Ai, amor, vamos ficar de conchinha, vamos ficar aqui. E às vezes isso já vai produzindo ocitocina. E às vezes essa ocitocina me ajuda na libido, né? Às vezes a gente não começa com a libido, como era antes da perimenopausa, né? Ela vai ser importantíssima no aleitamento materno, no contato com o bebê, mas assim, olhos nos olhos, de uma forma afetuosa, tá? Então, esses receptores sensoriais da nossa pele recebem, né, o toque, enviam sinais para o nosso sistema nervoso central, para o nosso cérebro, ativa o sistema parasimpático e vai, né, um passando bastão para o outro, a gente vai lá no hipotálamo produzir essa abençoada hormônio do amor. A hipófise vai liberar. E o nosso corpo está embebido, embriagado. Depois eu vejo a live de novo, ver se eu falei alguma bobagem aqui da parte metabólica. Mas é isso, assim, é só um abraço, tá até? Porque lembra que os neurônios estão lá, ô fulano, ela tá ali recebendo toque, ô ciclano, vai lá avisar a glândula tal, ô. E aí a gente tá. Então vamos fazer massagem? Vamos fazer automassagem, que também ajuda? E aí aos poucos a gente vai trocando massagem. Tata, eu não sou massagista, não tem problema. Chama tua amiga e fala, mana, vamos tomar um vinho, mas a gente vai fazer 10 minutos de massagem uma no pé da outra. Por que que isso não é normal na nossa cultura, minha gente? Por que que é só lá na Índia? Né? Ai, abraça as pessoas e amassa e toca, troca toque, carícia. Não é só no ato sexual com a pessoa que eu escolhi transar. Carícias amorosas podem existir nas nossas amizades, na nossa família. Não tô falando de abuso. Tô falando num lugar de confiança e de um vínculo amoroso. Vamos se pegar mais. A gente sofreu muito com isso na pandemia. E o inverno chegou e tá frio. Então a gente quer ficar agachadinho. A professora Jaqueline lá do SEATA tava com um chale tão gostoso. A gente se abraçou no oi. E eu falei, ai, que gostoso esse chale. Fiquei amassando ela. Né? Vamos naturalizar mais isso. Porque vai diretamente, ajudar a gente nesse momento também. Melhorar o sono, né? É remedinho, é ó, hormônio do amor, tá? Então vou ficar por aqui hoje, que passou da hora, eu estou faminta. É, vamos ter mais conexão, vamos normalizar coisas que, ai, o que que ela tá querendo? Aí hoje em dia todo mundo, né? Todo mundo é bi, sei lá se ela tá querendo alguma coisa. Vamos olhar as pessoas que estão ao seu redor, que a gente possa formar uma rede que a gente possa confiar. Eu sou sincericida, né? Eu acho tão mais fácil. Oi, fulano, tudo bom? Nossa, eu tô interessada em você. A vida não ia ser mais fácil assim? O que que você tá querendo? Eu tô querendo só abraçar mesmo. A gente tem que achar normal a gente se vincular, querer pegar na mão e querer dar abraço gostoso. Isso não tem segundas intenções. Quando tiver segundas intenções, você chama e fala, vamos conversar? Tô com outras intenções. A vida ia ser tão mais fácil, né? A gente fala o que é. E o que não é, não tem entrelinhas, não tem algo
escondido. Não, é falado. E que a gente possa não ficar desconfiando umas das outras, né? Que a gente possa confiar, não é desconfiar. E a gente possa estar junto e com afeto, com carinho, sabe? Falar nisso, Agnes, acho que eu tô precisando fazer outro encontro do Cita pra gente ir lá na vassoura, não é vassoura quebrada. A vassoura quebrada é o da Santa Cruz, pra ir lá no Harry Potter, né? Vamos marcar outra. Aí a gente se abraça mais, garante a ocitocina da semana. Meus amores, grata. Eu vou parar a gravação aqui para olhar vocês de novo para a gente dar tchau. Quem viu essa gravação, aproveita. Um dia eu vou. O curso vai estar acontecendo e eu vou tirar todas essas aulas disponíveis daqui, tá bom? Vocês vão ver que no primeiros encontros eu falei: não vou liberar a gravação. Eu tô fazendo uma experiência, vou liberar a gravação. Tô colocando no YouTube, tá bom?